Capítulo 3. A razão. 3 semanas e meia depois. 200 quilômetros da costa da Valáquia, início do inverno, ano 3080 após a perdição. Aeson pressionou as mãos iluvadas contra o corrimão de madeira do lado de bombordo do navio, o vento gélido cortando a pele exposta de seus pulsos. Um pesado manto forrado de pele caía sobre seus ombros, cobrindo sua armadura de couro, que por sua vez cobria uma túnica e 2 camisas de linho. Da mesma forma, ele usava 2 calças de linho enfiadas em botas forradas de lã, com polainas de lã subindo até os joelhos. O capuz do manto estava bem ajustado, um pano cobrindo sua boca e nariz. O ar estava tão cortante quanto de um inverno de Drifaen, e eles ainda nem haviam chegado a Valácia. Seus instintos lhe diziam para usar a centelha, para se aquecer com seu calor, mas haveria coisas muito piores a suportar antes que esse momento chegasse. Com um arrepio, Aeson enfiou as mãos nos bolsos e observou o sol poente pintar as ondas com brilho alaranjado e vermelho, enquanto as velas batiam no céu. Vale a pena morrer por isso, não é? Já haviam se passado mais de 3 semanas desde o dia em que Malari proferira aquelas palavras, e elas ainda persistiam em sua mente. Ela havia saído de seu quarto escuro diversas vezes desde então, mas não dissera muito mais. Uma coisa, porém, permanecia constante: ela tinha certeza de que todos morreriam nas terras geladas. E mesmo assim, ela estava disposta a navegar para Valácia, contanto que o que restava de sua família estava amparado. Isso era algo que Aeson compreendia em sua essência, e por isso rezou para Varin e Eraia para que ela estivesse errada. Ele precisava acreditar que eles conseguiriam trazer de volta um ovo de dragão. Por 400 anos, ele lutara e sobrevivera, cavalgara lama e sangue, incitara rebelião após rebelião, sacrificará tudo. E por 400 anos, observar os lordes e nobres de Eferia se despedaçarem uns aos outros por migalhas enquanto o Império Loriano se fortalecia. Mas, mais do que isso, mais do que qualquer coisa no mundo conhecido, ele precisava ter sucesso porque Dalen e Eric estavam com ele, e ele não podia decepcioná-los. Ele não podia falhar em cumprir a única promessa que fizera a chama do seu coração. Ele não poderia deixar de proteger seus filhos. Aeson cogitara deixar Eric e Dalen em Eferia. Se aquela expedição fosse realmente inútil, preferiria arriscar a própria vida deles. Mas agora eram homens e precisavam tomar suas próprias decisões. Proteger seus filhos significava mais do que apenas proteger suas vidas, significava proteger também suas almas. Significava jamais permitir que se tornassem como ele. Será que arrisquei demais ao trazê-los para cá? O pensamento não era para si mesmo, mas para Naia. Depois da queda, Aeson havia perdido todo o senso de certo e errado. Ele se tornou nada além de vingança e morte. Ele não se orgulhava daquele homem, das coisas que ele havia feito, mas quando Naia o encontrou, ela se tornou sua bússola, sua lua e suas estrelas. Ela sempre soube o que fazer. Ou melhor, a coisa certa a fazer. Aeson respirou fundo e se virou para o convés. Eric, Verma, 3 guerreiros de Ildur, Leesa, Circe e Padrig, e 12 mercenários ardanianos da Companhia Rocha Quebrada, junto com vários outros, estavam sentados, vermelhos e ofegantes, observando Dalen executar as formas de espada dos Vidaria. O suor brilhava na testa de Dalen, vapor emanava de seu corpo e sua respiração se misturava ao ar gélido. Nos primeiros dias, Dalen e Eric treinaram sozinhos. O povo de Ildur juntou-se a eles depois. Os ardanianos observavam com curiosidade, mas com o passar dos dias, também se juntaram. Mesmo assim, os mercenários, cada um deles um excelente guerreiro à sua maneira, observavam com olhares intensos enquanto Dalen transitava de uma forma para outra, continuando muito depois que os outros já estavam exaustos. Seus movimentos eram impecáveis, seus pés deslizando pelo convés como os de um dançarino, sua lâmina reluzindo à luz do sol poente. Eric tinha um talento natural com a espada e era inegavelmente talentoso, mas jamais conseguiria igualar a determinação inabalável de Dalen. Aeson se lembrou de uma época em que Dalen tinha apenas 13 verões. O garoto praticava suas formas havia horas do lado de fora de uma cabana perto de Orillon, quando o céu se abriu e a chuva caiu como uma cachoeira. Dalen continuou a executar as formas, com as roupas encharcadas, o cabelo grudado no rosto, as botas e as calças cobertas de lama. Quando Aeson correu para levá-lo para dentro, Dalen simplesmente perguntou: "Por quê?" "Está chovendo", respondeu Aeson. Dalen apenas olhou com curiosidade, como se Aeson tivesse 2 cabeças, e então, com um simples encolher de ombros, disse: "Não vou derreter." Aeson só conseguiu rir. Ele conhecia homens adultos que abandonavam seus postos para se abrigar da chuva forte,
e ali estava um garoto de não mais de 13 anos zombando da ideia de ceder a algo tão insignificante quanto o clima. Não, acho que não, disse Aeson, antes de desembainhar a espada e se juntar ao filho. Ao vê-los, Eric se juntou a eles logo em seguida. Aquele dia chuvoso permaneceria para sempre uma das lembranças mais queridas de Aeson. Foi a primeira vez, desde que Naia lhe fora tirada, que ele sentirá verdadeira felicidade. Ao olhar para Dalen e Eric, Aeson sentiu um rubor de orgulho. Aqueles garotos haviam se tornado dois dos melhores homens que ele já vira. Eram tudo o que ele poderia ter desejado que fossem. Eram melhores do que ele, em sua essência. Se ao menos você pudesse vê-los agora, meu coração. Tudo de bom neles é você. Aeson levou a mão ao peito, sentindo uma dor aguda. Eu prometo, farei deste mundo um lugar onde os filhos dele jamais precisarão conhecer as coisas que eles conhecem. A morte, a escuridão, o derramamento de sangue. Eu consertarei as coisas. Você está fazendo isso de novo. Aeson se virou e viu que Eric havia se aproximado e agora estava encostado no parapeito ao lado dele, com o olhar fixo em Dalen. Fazendo o quê? Você tem o mesmo olhar de quando nos disse, a mim e a Dalen, da última vez que não precisávamos vir nesta expedição. Não somos mais crianças, pai. Esta foi a nossa escolha. Sabemos dos riscos. Eu sei. Aeson sorriu fracamente, olhando de Eric para Dalen e vice-versa. Soltou um longo suspiro. Ainda me lembro de quando você era pequeno. Ponto. O suficiente para caber em uma mão. Aeson tirou a mão enluvada do bolso do casaco. Em sua mente, ele podia ver a primeira vez que segurou seu filho nos braços, as rugas e linhas de expressão em sua pele, as mãozinhas, as unhas não maiores que alguns grãos de arroz, e os lindos olhos azuis, arregalados e curiosos. E agora eu cago coisas maiores que a sua mão. Aeson engasgou com um riso, balançando a cabeça. Aquele senso de humor era algo que Eric herdara de Naia. Eu te amo, filho. Eu sei. Eric cruzou os braços, levantando-se do corrimão. Olhou para baixo por um instante e então encontrou o olhar de Aeson. Nascemos para isso, pai. Acenou com a cabeça para Dalen, que ainda se movia entre as formas. O que tiver que acontecer, acontecerá. Mas o único arrependimento que teríamos seria se deixássemos você fazer isso sozinho. Eric girou os ombros e soltou um longo suspiro. Agora, com licença, preciso me juntar a Dalen novamente, ou nunca mais terei paz. Aeson pousou a mão no ombro do filho e apertou-o, acenando com a cabeça. Por centenas de anos, ele não conhecera o toque do medo. Do que havia motivo para ter medo. Se morresse, morreria. A morte apenas o traria de volta a Liara. Mas, no primeiro instante em que pôs os olhos em Naia, tudo mudou. E quando seus filhos nasceram, o equilíbrio do mundo se alterou. Agora ele tinha tudo a temer. A ideia de perdê-los o aterrorizava, e, de alguma forma, a ideia de deixá-los sozinhos o assustava ainda mais. A lua lentamente substituiu o sol, sua luz prateada cintilando sobre o oceano, enquanto Aeson observava seus filhos treinarem. O sorriso nunca abandonou seu rosto, e seu olhar nunca se desviou de Eric e Dalen. Mais daqueles que ele trouxera consigo, Lorak, o rastreador de Varsund, e Irki, o alpinista de Drifaen, entre outros, vagaram pelo convés, observando Eric e Dalen treinarem. Até mesmo Pilvir e suas filhas observavam com um leve toque de aprovação no rosto. Depois de um tempo, quando a noite caiu completamente, o som de botas batendo na madeira ecoou à direita de Aeson. A capitã Latrak estava vestida de forma semelhante a Aeson, com várias camadas de roupa e uma pesada capa forrada de pele, embora suas vestes fossem adornadas com vibrantes tons de amarelo e azul. As tatuagens brancas que marcavam seu rosto pareciam brilhar na luz tênue. 2 guardas estavam a cerca de 3 metros atrás dela, um junto ao parapeito, o outro encostado em algum cabo. Estaremos a um passo das ilhas em 3 dias. Kayala não olhou para Aeson enquanto falava. Em vez disso, seu olhar estava fixo em Dalen e Eric, que finalmente haviam parado o treino e estavam de pé, trajando túnicas de linho encharcadas. O vapor emanava deles enquanto Verma colocava pesadas capas sobre seus ombros. Avisarei meus companheiros. Estaremos prontos assim que você der sua palavra. Kayala assentiu distraidamente, com o olhar fixo nos filhos de Aeson. Por favor, diga o que pensa, Capitão Latrak. Mais uma vez, o olhar de Kayala Latrak não se desviou de Eric e Dalen. Eu deveria ter um filho, há muito tempo. Eu só tinha vivido 20 verões. O bebê nasceu morto. O homem que eu amava me deixou pouco depois. Ele tentou, que Deus o abençoe,
mas acho que ele nunca parou de me culpar. Perder um bebê é tão culpa sua quanto um furacão em Loria é culpa de uma borboleta batendo as asas em carvos. Disso eu sei. Kayala olhou para Eson, um sorriso cintilando em seus lábios. Mas a dor ainda me consome. De uma só vez, os deuses dos mares e das estrelas me roubaram as duas coisas que eu amava. Então, ver você em carne e osso, ver alguém que pode tocar a centelha e viveu para ver séculos passarem, me faz pensar. Minha dor era singular, e ainda me assombra. Um homem como você, as coisas que você viu, a enormidade do que você perdeu. Ela balançou a cabeça. A vida sem fim parece pouco mais do que assistir tudo o que você ama morrer. Aprender a se importar com as pessoas apenas para vê-las definhar e murchar. Parece uma maldição cruel. Kayala fez uma pausa, seus olhos se arregalando enquanto olhava para Eson. Peço desculpas. Eu me excedi. Minha mãe me criou ouvindo histórias sobre você, sobre como você conheceu meus ancestrais após o colapso da sua ordem. Ela falava de você como se fosse um herói enviado pelo próprio Akopa. Vendo você agora, sinto que o conheço melhor do que realmente conheço. Agradeço suas desculpas, mas elas não são necessárias. Sua família sempre foi muito gentil comigo. Foi a bisavó da sua avó que me levou para um lugar seguro depois que Liara foi morta. Sangue da água, este é o caminho. Kayala assentiu. Um silêncio pairou no ar por alguns instantes antes que ela falasse novamente. Nos vemos na cabine do capitão. Temos muito o que conversar antes de nos despedirmos. A Eson assentiu com a cabeça, e a mulher se virou e saiu, acompanhada pelos dois guardas vestidos de couro. Momentos depois, outra voz rompeu a noite, e a Eson se virou para ver Eric parado diante dele, as mãos puxando o pesado manto para mais perto do corpo. Queixo, suor escorrendo pela testa. Ele gesticulou na direção para onde o capitão Latraca havia caminhado. Está tudo bem. É verdade. Estamos a 3 dias de Valácia. Um sorriso surgiu nos lábios de Aeson enquanto ele pressionava a mão contra a bochecha de Eric. Eric tinha os olhos de Naya, não a cor, mas a bondade. Eric pousou a mão sobre a de Aeson. Você está ficando um pouco sentimental, pai. Você deve estar com fome. Só quando se trata de você e do seu irmão. Aeson riu e, para grande protesto de Eric, deu um tapa na cabeça dele quando Dalen se aproximou com Verma ao seu lado. Sinto que estou perdendo alguma coisa. Dalen ergueu uma sobrancelha, curiosa. Não. Aeson balançou a cabeça. Nada que você já não saiba. Você ainda está abaixando demais o ombro ao entrar em luz ardente. Isso te deixa vulnerável. Sim, padre. Dalen endireitou as costas e baixou o olhar. Dalen. Sim. Fora isso, você foi impecável. Dalen assentiu novamente, um sorriso momentâneo surgindo em seus lábios. Aeson nunca quis ser duro com seus filhos, mas o mundo era cruel. Ele preferia ferir o orgulho de Dalen a ver uma espada de Loria cortar o ombro do filho. Proteger Eric e Dalen era sua razão de ser, mas ele sabia que nem sempre poderia estar lá para isso. Garantir que eles pudessem se proteger era a melhor alternativa. Imagino que nosso capitão real não estivesse falando com você sobre a beleza do pôr do sol, perguntou Verma, olhando na direção para onde o capitão Latraca havia caminhado. Não, respondeu Aeson. Você se importaria de sinalizar para Hildur no quebra-marés e pedir que ele nos encontre a bordo deste navio, na cabine do capitão? Verma resmungou. Não se acostume a me dar ordens assim, Virandra. Vou tentar não fazer isso, gritou ele enquanto ela se afastava, sem esconder o sorriso. Nos tempos da ordem, Verma era sua superior de longe. Ele a conhecera apenas 2 dias depois do nascimento de Liara. Sentia uma enorme satisfação em lhe dar ordens. Ele se virou para os filhos. Daqui a 3 dias, estaremos pisando no gelo. Quando retornarmos a este navio, ele trará consigo um ovo de dragão.